Uma pergunta? Olha, eu tenho uma pergunta. Vai lá. Olha, que ele tiver laranja no pé, entrega algumas lá em casa. Com certeza. Né? Então, gente, o nosso estudo de hoje ficou por minha conta. Vou falar um pouquinho para a gente fechar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o primeiro estudo que a gente teve, o estudo que iniciou aqui, né? E daí a gente vai fechar esse livro, mas não significa que a gente ainda não vai usá-lo, né? Tava pensando muito nisso. Sim. A gente vai estudar outro livro para ter mais conhecimento, né? E falando em conhecimento, eu preparei essa aulinha para nós hoje. Tá lindo. Ficou bem legal, né? Ficou. Evangelho segundo o Espiritismo. Vou começar colocando uma frase de Allan Kardec, uma frase muito linda, uma frase atemporal, pode dizer assim, né? Que ela serve para todas as gerações, em qualquer tempo, em qualquer hora. Ele diz: não há fé inabalável, senão aquela fé que pode encarar face a face em todas as épocas da humanidade. O que isso quer dizer, né? Essa fé inabalável. Ele diz... Ai, sim, né? Uma delícia, né? Eu comecei a fazer, me deu uma vontade de comer uma laranja também. Mas eu comecei a fazer esses slides, era de madrugada, daí eu pensei, meu, às 5 horas da manhã eu comendo laranja, não dá certo. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar face a face em todas as épocas da humanidade. Uma fé inabalável é aquela que responde qualquer pergunta. É aquela que não se abala, né? E aqui ele diz que em qualquer época, em qualquer pergunta, qualquer questão, se a fé é inabalável, ela vai te guiar para onde quer que você esteja caminhando. Então, eu trouxe essa frase de tantas outras que Allan Kardec colocou para nós, porque a gente vem e fala muito sobre a espiritualidade, práticas da espiritualidade, mas a maior delas é a prática da fé, né? Essa ação e reação e afim. Então, que a nossa fé, depois do estudo de hoje, antes e após, continue sendo inabalável, né? Vamos iniciar, então. Como eu estava falando, a gente fecha um livro, mas a gente continua com ele por conta do conhecimento, porque a gente está aqui pelo conhecimento, né? E por conta disso eu trouxe uma analogia, a gente vai falar sobre sementinhas hoje. A gente vai falar sobre plantação. A semente que regamos e que plantamos, a semente do conhecimento. Né? Eu trouxe essa analogia porque a gente não foi só através deste estudo que a gente recebeu algumas mensagens, né? Algumas coisas acompanham a gente pela vida. E algumas coisas que a gente conversa aqui, que a gente estuda, a maioria das coisas a gente já sabe, porque em algum momento da nossa vida já foi plantada essa sementinha, né? Hoje a gente escolhe fazer o bem porque em algum momento alguém nos ensinou o que era fazer o bem, né? Hoje a gente escolhe fazer o certo porque em algum momento alguém ensinou a gente que aquilo é o certo e que aquele outro é o errado. Então, são sementinhas que foram plantadas dentro da gente, e hoje a gente vai olhar para essas sementinhas que foram plantadas quando a gente estudou o Evangelho lá do início, tá? Quando a gente fala em sementes, a gente precisa olhar para as raízes e para o solo, né? Vocês que já trabalharam em plantação, conhecem um pouquinho de plantação, vocês entendem o que a gente está falando, né? Para a gente fazer uma boa plantação, a gente precisa conhecer o solo, né, para fortificar essas raízes. Então, para a gente plantar uma sementinha em alguém, ou para que alguma sementinha seja plantada na gente, a gente precisa conhecer essa pessoa, né? A gente precisa saber quem é, o básico, o mínimo possível para a gente conseguir plantar ou regar, né, colher também algo dessa pessoa, do próximo.
Então a gente precisa das raízes e a gente precisa conhecer o solo. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo que a gente estudou, o solo, eu separei o livro de acordo com essa semeadura, tá? Então a gente vai revisitar algumas partes do que a gente já estudou para dar seguimento para dar seguimento não, para fechar o livro, tá? Então, segundo o Evangelho que a gente estudou, o solo e as raízes, elas estão juntas. Na verdade, a árvore toda, né? Tá tudo junto, tudo interligado. Para nascer uma árvore, precisa do solo, precisa da raiz, precisa da semente, né? Precisa de água, precisa de um monte de coisa. Mas tudo começa ali. Tudo começa na raiz, tudo começa no solo, né? Pra gente fazer essa plantação. E segundo o Evangelho, o solo, as raízes, são as 3 revelações. Quando a gente começou a estudar o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente teve essas 3 revelações, que é a fé racional, a imortalidade e a justiça divina, né? Que traz essas 3 revelações, fazem parte do solo e das raízes. Porque primeiro se teve elas e daí começou essa construção dessa árvore que a gente pode dizer que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Para a gente conseguir plantar em alguém qualquer ensinamento que a gente teve segundo esse livro, né? Passando então, depois de ter estudado o solo, as raízes, ter entendido um pouco sobre a fé racional, a imortalidade e o que é a justiça divina, que a gente ainda vai ver mais para frente, tá? Esse aqui é só para a gente entender aqui o solo e a raiz, porque começa do solo, começa da raiz. Seguindo então o solo e a raiz, a gente vai para o tronco dessa árvore, né? Que é a base da doutrina espírita. Porque o tronco é que vai segurar os galhos, que vai segurar os frutos, que vai permitir que alguém se apoie também, né? Vai permitir que alguém suba e, enfim. Mas o tronco é a base, então, da doutrina espírita e a gente vai começar vendo sobre o tronco. Aqui no tronco, a gente pode dizer que o tronco, ele sustenta toda essa árvore e ele traz aqui 4 capítulos, que eu digo que é a sustentação, que é a base, né? Eu coloquei esses 4, eu poderia colocar mais também, mas eu quis separar melhor. E esses 4 aqui, como base, eles trazem os seguintes estudos. Fala sobre profecia, sobre algumas revelações. Então a gente estudou mais a fundo sobre essas profecias, essas revelações. A gente viu também sobre a vida espiritual, sobre reencarnação, que é a chave da justiça divina. Então a gente conseguiu ali entender um pouquinho mais sobre as leis divinas. Aqui, nesse tronco, que é a base do Evangelho, a gente estudou, por exemplo, os 10 mandamentos, que a gente viu. E essa sementinha dos 10 mandamentos foi plantada na gente lá quando a gente era criança. Então a gente recebeu dos nossos pais, dos familiares e amigos até, esse ensinamento, né, dos 10 mandamentos. Então lá de criança a gente já entendeu o que a gente pode, o que a gente não pode. Então essa questão da fé racional entra aí. Você tem fé em algo e você tem a razão também junto com você. Você sabe que se você cometer aquilo, é errado. Então a fé racional entra nesse sentido, né? E nesse tronco a gente estudou também sobre a pluralidade dos mundos, né? Que ali fala sobre... que ali fala sobre as moradas... Não, sobre as moradas de Deus, né? Do Pai. E também, nessa primeira parte, fala sobre as provocações, as expiações por conta dessa vida espiritual aqui, né? E também fala sobre, aqui no capítulo 2, por exemplo, que a gente estudou, o meu reino não é deste mundo. A gente viu sobre a ganância do homem hoje, né? Porque a gente tá vivendo, infelizmente, uma realidade na qual muitas igrejas, muitos templos espíritas
se fundam em cima do dinheiro e tem isso como uma empresa. E deixa de ser um templo espiritual e acaba sendo uma empresa. Então, nesse capítulo a gente estudou e foi mais a fundo sobre essa questão de separar o dinheiro da fé, né? Não que não precisa do dinheiro, precisa do dinheiro. Mas a fé não... né? O dinheiro não é do reino de Deus, né? Essa questão de fortuna, né? E depois do tronco, eu vou seguir para não ficar longo, tá? Porque a gente já estudou, daí a gente só tá revisando pra gente fechar. Depois do tronco, nessa árvore, a gente tem os nossos galhos, né? E é dos galhos que a gente vai tirar esses frutos. Então a gente precisou da raiz, a gente precisou do solo, a gente precisa do tronco, que é a base da doutrina, né? A gente precisa entender os 10 mandamentos, buscar praticar os 10 mandamentos, e assim como tudo aquilo que a base nos ensina, o tronco nos ensina dessa árvore, para a gente chegar nos galhos e, através dos galhos, colher os bons frutos, né? Então é um conjunto ali para a gente fazer uma boa colheita, certo? Aqui nos galhos eu separei eles em 4 galhos para ficar mais fácil de entender. Aí eu fiz uma separação assim, o primeiro galho vai falar sobre um assunto, o segundo galho vai falar sobre outro assunto, aí o terceiro e quarto sobre outro, para a gente ficar mais fácil. Aí eu juntei os capítulos para a gente conseguir entender ali o que cada galho vai falar. Do capítulo 5 ao 7 e o 9 e o 14, esses capítulos, eles falam sobre as provocações, de modo geral, né? E daí eu coloquei esses capítulos juntos aqui no galho 1, porque eles trazem basicamente quase que o mesmo ensinamento, tem a mesma, né, a mesma vertente ali quando eles estão passando esse ensinamento. Aqui no galho das provocações, a gente tem o capítulo 5, que fala sobre o sofrimento, causas morais. Então, quando a gente fala de fé racional, a gente fala de moral, de ética, de cidadania, e é isso que o Espiritismo nos traz, né? Essa fé racional é entender que existe o plano espiritual, mas você está no plano terrestre. Aqui no plano terrestre, a gente tem que ter algumas regras, né? Algumas leis, que também são divinas, para que a gente tenha um bom convívio e que a gente consiga, né, desenvolver aqui não só a espiritualidade, mas desenvolver também a nossa moralidade aqui, né? Então, por isso que é importante a gente entender o que é, né, compreender o sofrimento, o que causa, e esse capítulo número 5 aqui colocou bem isso para nós. Logo em seguida também ele fala sobre a humildade frente às provocações, né? Então, quando a gente entra a fundo ali nas provocações, esse capítulo ele também fala sobre enfrentamentos, as virtudes do enfrentamento, né? Então, você enfrenta aquilo que te causa um certo sofrimento, aquilo que te causa uma certa impaciência, e daí com isso vem algumas virtudes, né? Como a resignação, a paciência, a mansidão, e assim vai indo. Nesse capítulo também de provocações, falar sobre a família e o resgate nas relações parentais, né? Que traz ali um certo tipo de provocação também. Então é aquilo que a gente, eu sei que é difícil para mim, mas eu vou deixar de lado, sabe? A gente compreende o que nos faz mal, e mesmo a gente compreendendo, a gente não consegue sentar, respirar, trabalhar para superar isso que a gente compreende, né? Então esse capítulo, essa primeira parte aqui das provocações traz bem isso. A gente compreende por que a gente não está trabalhando para a gente superar essa dificuldade que a gente tem, né? Aqui, por exemplo, né, a gente pode dar um exemplo, eu tenho uma certa dificuldade de ter uma boa relação com alguém da minha família. Por que não respira, não tenta entender o porquê que tem essa dificuldade, para daí superar essa dificuldade, para não ser mais um obstáculo, e sim uma oportunidade, né? Essa primeira parte, então, do galho, as provocações. Desse galho aqui, a gente vai colher bons frutos, como as próprias virtudes, né, que coloquei ali. Então, se a gente sabe que algo nos provoca e trabalha para
superar essa dificuldade, a gente vai colher os bons frutos disso. Então, cada um dos galhos aqui que a gente vai trazer, a gente vai colher algum bom fruto, certo? Ou maus frutos se a gente não seguir o ensinamento, né? E a gente fala muito aqui da teoria e a gente precisa praticar, que é no dia a dia, né? Vamos pro próximo galho. Passando os galhos das provocações, a gente tem um galho do amor, que é um galho bem bonito, bem extenso também. A gente tem o capítulo 8, 10, 11, 12, 13 e o 15. São os capítulos que falam sobre a lei do amor, sobre o amor. Esse capítulo, ele fala sobre próximo, sobre relacionamentos, fala sobre a caridade também. Aqui, no capítulo 8, por exemplo, fala sobre a simplicidade e a pureza de intenção. Quando a gente tem uma boa intenção sobre aquilo, né, às vezes a gente quer fazer algo pelo outro e fica pensando em algo estrondoso, mas às vezes um simples ato é válido, né? Às vezes não, sempre um simples ato é válido. Então a gente tem que analisar essa simplicidade para fazer, tendo a boa intenção, o simples já vale. Então, para gente que está na teoria e precisa praticar, vamos começar praticando na simplicidade, que vai ficando cada vez mais fácil para a gente introduzir isso no nosso dia a dia, né? Colocar pequenas metas. Isso, para atingir. E daí a gente vai começar a sentir um pouquinho mais das coisas boas. Esse capítulo também fala sobre perdão. Se tem perdão, tem amor, né? Porque a misericórdia é essencial. Aqui no capítulo 11, por exemplo, fala sobre a lei do amor, caridade, fraternidade, amar o próximo como a si mesmo. Essa sementinha foi plantada na gente quando a gente era criança ainda, né? A gente aprendeu com alguém, com algum familiar, enfim. Então a gente sabe que a gente tem que amar o próximo como a gente ama a nós mesmos, né? O que a gente precisa entender e olhar é começar a amar nós mesmos, né? Com mais intensidade para a gente conseguir amar o próximo ainda melhor. Amai os vossos inimigos. O que mais? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a direita, também foi um capítulo legal que fala sobre amor, que quando a gente vai ajudar o outro, se a gente ajuda o outro para ficar falando para todo mundo, a gente não tá ajudando o outro, né? Uhum. Então a gente tem que ajudar, é o que fala lá no início, né? Ter a pureza, a boa intenção, né? De fazer a caridade, né? Sem caridade não há salvação, que é o pilar central da moral espírita. Então, quando a gente fala em fé racional, quando a gente fala em moralidade, a gente está falando em caridade, a gente está falando que a gente tem que ser caridoso, né? E não é uma coisa que assim, que tem que nos doer. Tem que ser uma coisa que tem que ser leve, porque se fala de amor, tem que ser bom, né? Assim como o perdão, que às vezes é tão difícil, que a gente compreende, a gente entende que a gente pode, que a gente deve, em alguns momentos, né, perdoar, pedir o perdão. E quando a gente se depara com essa palavra do perdão, da desculpa, né, a gente esquece da diferença de um e de outro. Vocês sabem qual que é a diferença do perdão e da desculpa? Qual que é a diferença? Eu te peço perdão. Eu te peço desculpa. Qual que é a diferença de uma para o outro? Não sabem? Não? Perdão é quando você sabe que está errado, você reconhece o seu erro e você vai lá e pede perdão para aquela pessoa. Olha, me perdoa. Eu fiz errado e eu vou tentar não fazer de novo. Então ele peço perdão, porque eu reconheço o meu erro. Agora a desculpa é quando você errou sem... Não é a sua culpa. Foi sem querer, ou você não entendia, você não sabia. Então você tira essa culpa de você porque você não entendia, você não sabia. Então você pede desculpa para tirar essa culpa que não é sua, certo? Então tem essas duas diferenças. Então quando a gente faz alguma coisa que tipo, eu não vi, me desculpa, a culpa não foi sua. Foi um incidente, acidente, enfim, um acaso ali, mas não é a sua culpa. Então você tira essa culpa.
Me desculpa, né? Agora, quando você reconhece, eu reconheço que eu errei, me perdoa. Né? E a gente pode começar no perdão e na desculpa olhando para dentro de nós, respirando fundo e buscando, assim, algum momento em que errou e refletir, eu errei porque eu errei ou eu errei porque foi o acaso, não é a minha culpa, eu não entendia, eu não sabia, né? Então, naquele momento eu não sabia, então eu me desculpo por isso. Hoje eu sei, então hoje eu me perdoo e eu não vou deixar acontecer de novo, né? Eu vou fazer o possível para não acontecer de novo. Então, essa lei do amor, eu tive que reler algumas coisinhas aqui, não por ruim, mas na correria mesmo, porque eu comecei a montar os slides essa semana e daí foi uma correria. Mas eu reli, daí eu revisitei essa questão do perdão, da desculpa, e foi bem bonito, assim, eu me emocionei novamente, porque é lindo, né? Quando a gente fala de perdão, a gente começa a colocar pra fora muita coisa, e a gente tem que colocar mesmo pra deixar sair, pra ficar mais leve. Passando, também vou tomar um pouquinho de água. Passando aqui esse galho do amor, alguém quer falar alguma coisa sobre o galho do amor? Eu tô amando, tô amando. Amando tudo. Depois desse galho do amor, que a gente sabe, né, que se a gente faz com amor, se é a partir do momento que a gente entende isso, do perdão e da desculpa, e a gente começa a corrigir a gente, porque a gente começa corrigindo a gente, né? Pra gente conseguir corrigir o outro, a gente precisa começar corrigindo a gente. Pra gente começar a amar o outro, a gente precisa começar a amar a gente, em alguma forma, em algum momento, né? Então a gente começa se corrigindo. Eu errei, me desculpa. Vou lá conversar com fulano, com ciclano. Olha, fulano, ciclano, me desculpa, eu errei. Né? Não, nem me atentei a isso, é assim. Né? Agora errou e sabe que errou. Reconhece o seu erro. Vai lá e pede perdão. Então a gente já, aqui nesse galho, a gente aprendeu e agora a gente precisa colocar em prática essas ações do amor, né? E aqui, quando fala desse galho do amor, a gente vai colher mais amor ainda. A gente vai colher mais perdão. A gente vai colher mais caridade, mais fraternidade. A gente vai colher mais e mais daquilo que a gente estiver regando, porque a gente vai estar nesse trabalho de perdoar, ser perdoado, e cada vez mais leve, mais fácil, mais lindo vai ser o nosso caminho, né? O próximo galho é o galho do novo eu. A gente passou, então, pela base, né? A gente depois foi pela sustentação dessa árvore, que foi o nosso tronco. A gente passou pelo primeiro galho, que fala sobre a justiça divina. O segundo galho, que falou sobre o amor. E agora o terceiro galho vai falar sobre uma nova versão de nós mesmos, né? Um galho que nos ensina a ser novo, né? Um galho que nos ensina com a justiça, com o amor, a ser diferente. Esse galho, ele traz muitas questões. Começa falando sobre o desapego dos bens materiais, né? Porque quando a gente começa a ser diferente, ser novo, e quando a gente começa a ser mais com amor, a gente vai começar a olhar para a simplicidade das coisas. Mas eu quero tanto aquela geladeira com 2 portas. Tudo bem, né? Tá tudo bem querer as coisas que quer, né? Que almeja, que deseja, né? A gente não pode romantizar o querer pouco. Não, a gente tem que querer o que a gente quer e que seja muito. E que esse muito nos traga muita felicidade, muito amor e que nos faça sempre pessoas melhores, né? A gente não pode deixar que o dinheiro estrague quem a gente é. A gente não pode deixar que o dinheiro fique na frente da nossa moral, fique na frente da nossa fé, que o dinheiro fique na frente da gente, né? Embora a gente queira um cantinho que seja só nosso, embora a gente queira aquela geladeira, a gente quer aquele carro, aquela casa, enfim,
A gente quer, é importante essa busca, né? Mas que nessa construção desse novo eu, esses quereres não afete quem a gente é. Não afete o melhor da gente, né? Esses capítulos que compõem esse galho aqui do novo eu, eles também falam sobre essa responsabilidade que a moral nos traz, né? Nossa, eu sei que matar é errado. É um dos 10 mandamentos, né? Eu sei que matar é errado, né? Faz parte da moral. Que responsabilidade você tem nisso, então? Né? Agora que a gente sabe que é errado, a gente escolhe o caminho que a gente quer seguir. Né? Se a gente escolhe o caminho que a gente quer seguir, nós somos donos do nosso caminho, né? Então, a partir do momento que a gente começa a olhar para essas sementinhas que são plantadas dentro da gente, do que é certo, o que é errado, o que me faz bem, o que me faz mal, e começar a regar essa sementinha em boas práticas, vai florescer, a gente vai colher bons frutos. Então, nesse galho do novo eu aqui, é que a gente possa refletir para a gente fazer diferente, para a gente olhar, olha, eu sei que isso me faz mal, eu vou fazer, né? E se eu continuar fazendo, eu sei que isso me faz mal, eu continuo fazendo, lá nesse galho aqui do novo eu não vou colher boas coisas. E esse galho vai começar a estragar os outros galhos também, né? Porque a gente sabe que a gente coloca uma banana ruim ou uma laranja ruim num cesto cheio de outras laranjas boas, aquelas outras boas também vão começar a ficar ruim. Porque a gente precisa reparar aquele galho, a gente precisa dar uma atenção, a gente precisa fazer o que precisa ser feito para que a gente não estrague tudo, né? Para que a gente não perca tudo, né? Ou que a gente não perca tempo não olhando para isso, né? Porque às vezes a gente fala muito em fazer, mas a gente esquece que o tempo está correndo. Então a gente está aqui estudando, mas o dia de amanhã é o dia que a gente vai estar colocando em prática essas sementinhas que a gente está plantando, né? E essa sementinha do novo eu nos traz isso, essa transformação, entender, o que eu faço? O que eu faço me faz bem? O que eu faço faz bem para as pessoas que estão na minha volta? Né? As decisões que eu faço hoje vão mudar a minha vida amanhã para melhor? Né? Então a gente tem que ter esse olhar mais atento e esse galho nos traz textos e ensinamentos que fazem a gente ter essa reflexão, né, para mudar. E também fazem a gente seguir a nossa missão, que é de plantar novas sementes e regar novas sementes, né? Às vezes a gente tem uma pessoa que a gente acha tão legal, eu gosto tanto daquela vizinha lá, mas eu não consigo falar com ela, eu não consigo, né? Então a gente às vezes perde uma oportunidade porque a gente não consegue fazer essas práticas com a gente. A gente perde às vezes a oportunidade de regar uma boa plantinha, uma sementinha que está em alguém, porque a gente não consegue fazer isso com a gente. Ou por, né, alguma questão mais específica, mas às vezes alguém está tão empolgado, olha que legal isso, e às vezes a gente não consegue porque a gente não está fazendo com a gente. Então, né, quando a gente fala ali no galho anterior, no galho do amor, que a gente só vai conseguir amar o próximo quando a gente se amar. Então aqui a gente só vai conseguir transformar a vida dos outros quando a gente transformar a nossa vida, né? E essa transformação não é, por exemplo, a gente sabe que não é da noite pro dia, mas não é aquela transformação que a gente acha que tem que ser assim, tudo de ponta a ponta. Não, é uma transformação aos poucos, porque é assim que é a vida. A gente não nasce já com 80 anos. A gente nasce com 0 anos. E a gente vai crescendo e desenvolvendo. O nosso corpo vai desenvolvendo. Essa árvore, ela precisou do solo, precisou da raiz para chegar nos galhos. Então tem toda uma base lá por trás para construir. Tem todo né? Tem toda aquela sementinha que precisa ser plantada para a gente conseguir fazer ela germinar e dar bons frutos. Então essa sementinha que está dentro da gente ali, que a gente chama de fé, que é a fé que a gente tem, a gente precisa começar a regar mais, dar mais atenção para ela, né? Ter aquelas práticas, agora eu vou orar toda noite, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque vai fortalecer essa sementinha da fé
e essa sementinha da fé vai começar a acender e vai curar o que está dentro de mim, né? Porque imagina essa arvorezinha aqui dentro da gente florescendo, vai começar a curar todas as outras sementinhas e outras sementinhas vão começar a brotar junto e vai virar uma floresta, né? Vamos para o próximo galho. Do jardim. É um lindo jardim. O último galho, e não menos importante, senão um dos mais importantes, né? A gente viu o galho que fala sobre as leis divinas, o galho que fala sobre o porquê também da doutrina espírita existir, né? Qual que é a intenção da doutrina espírita, que é trazer essa fé e a racionalidade junto, né? Juntar a espiritualidade com a ciência, com a razão. E esse galho, daí a gente passou pela lei divina, pela lei do amor, pelo novo eu, e agora o galho 4, que é orai e vigiai. E esse galho, ele é um dos mais importantes. Eu não gosto muito, eu gosto mais do galho do amor, né? Porque nos ensina mais, que também é super importante. Mas orai e vigiai é essencial. É consequência, na verdade, consequência, né? Exato. Um é consequência do outro. Fazem parte da mesma árvore, né? Sim. Então, quando a gente começa a regar essa sementinha da fé, a gente também tem que começar... Quando essa sementinha da fé começar a brotar, a gente vai ver que a gente vai amar mais as pessoas. E quanto mais a gente vai praticando esse amor que a gente tem pelas pessoas, pelos animais, pelas coisas, quanto mais a gente regar esse amor, mais a gente vai ver e vai se deparar com algumas situações difíceis, né? Porque é um orar e vigiar. Esses capítulos, são vários capítulos que eu coloquei nesse galho, e até ali na imagem, um dos galhos mais extensos. Não é mais do que o amor, mas é um galho extenso também, um galho 4, porque ele fala sobre os falsos profetas. Então a gente tem que, né, ter uma atenção para isso também, para a gente não ser enganado. Às vezes a gente está vendo alguém falar algo tão bonito, mas aquilo não é tão verdadeiro quanto parece ser, né? Esses capítulos que compõem esse galho também fala sobre algumas passagens das escrituras, fala também sobre a responsabilidade de divulgar e viver a luz, né? Às vezes a gente vê que alguém está passando uma necessidade, uma dificuldade. A gente tem o nosso grupo aqui que a gente se reúne. Por que não compartilhar essa experiência, essa vivência, esse ensinamento também, né? Às vezes a gente sabe o que aquela pessoa poderia fazer para sair daquela situação, porque a gente passou por alguma coisa parecida. Isso não significa que vai resolver o problema da pessoa. Nem que a pessoa vai querer fazer Exatamente. Isso, né? Nem que a pessoa vai fazer isso que você está falando. Mas o simples fato de você estar ali, doar os ouvidos para ouvi-la e aconselhá-la, já é a caridade. Você já está fazendo bem, né? Só por ouvir alguém falar, mas aquela pessoa só reclama. Não, mas eu vou lá porque ela precisa de alguém que precisa ouvir ela. Vou deixar ela ouvir. Depois eu vou falar se eu sentir que eu tenho que falar alguma coisa ou não. Porque às vezes a pessoa só precisa de alguém para ouvir. Ou alguém para abraçar. Ou alguém para dar um sorriso, né? Ou alguém para cumprimentar, né? Então esse capítulo ele traz também, esse capítulo 24, traz também traz esse estudo sobre a responsabilidade que a gente tem, porque a gente conhece a luz, por que não divulgar? Por que não viver nessa luz? Se a gente faz essa escolha, né? E a gente está plantando essa luz dentro da gente. Então a gente tem que viver isso e compartilhar essa luz, para que mais pessoas conheçam a moral, conheçam a sua fé. Isso não significa que a pessoa tem que ser espírita, tem que ser assim, tem que ser quadrada, tem que ser retângulo. Não. Essa pessoa tem que ser livre, mas essa pessoa tem que amar o próximo, essa pessoa tem que fazer o bem para ela, o bem para os demais, né? Aqui a gente não fala de religião, a gente fala de espiritualidade. A gente fala de fazer o bem, de amar, né? E se a gente está fazendo isso para a nossa vida,
fazendo isso para a vida das pessoas que estão na nossa volta? Por que não fazer para outras também, né? Compartilhar isso, ou eu fiquei lá no Facebook e vi uma mensagem tão linda, vou compartilhar essa mensagem. Porque às vezes, você compartilhando vai parecer para outra pessoa que precisava ler aquilo, né? Para não ficar tipo assim, eu sei, acumulando esse conhecimento e não compartilhando esse conhecimento, né? Às vezes vocês têm histórias de vidas que vocês compartilham com a gente, que a gente fica, sério que você fazia isso? Sim. Agora a nossa geração é outra, né? Então, esse compartilhar é importante pra gente entender como é que foi o processo de vocês e como é que tá sendo o nosso, enfim, né? Esse capítulo de orar e vigiar, então, ele nos traz, assim, essa importância da gente ter essa prática, firmar essa prática e vigiar também. Porque a gente vai cair em tentações, né? Que nem a gente ora o Pai Nosso pedindo para Deus nos livrar das tentações. Mas se a gente pede para Deus que a gente quer ter paciência, Deus não vai fazer a gente ser um Buda. Deus vai testar a nossa paciência para que a gente, na prática, vivencie isso, né? Então peçam a Deus paciência. Mas também tem um entendimento de que ele não, mas que a vida vai trazer para nós momentos em que a gente vai ter que praticar esse ensinamento que a gente está tendo. Porque isso tudo foi plantado aqui dentro da gente, essas sementinhas, né? Quando, por exemplo, às vezes a gente fala, né? A gente tá no trabalho, ou a gente tá no trânsito. Às vezes a gente tá no trânsito, olha lá, aquele lá fazendo aquilo lá. Não, olha só, e já quer ficar brabo, já quer xingar, porque tá naquela adrenalina do trânsito, né? E o trânsito causa isso na gente, eu sei bem como é que é. Hoje eu sei bem como é que é. Mas, às vezes a gente quer estar naquilo, mas a gente precisa respirar fundo, porque a gente tem várias plantinhas aqui do bem plantadas dentro da gente, e se a gente não regar ela, nesses momentos de euforia, né, essa semente não vai brotar. Esse galho não vai dar bom fruto. Então a gente precisa praticar, e é um desafio que a gente vai fazer estando no trânsito, né, e vivendo. Então a gente vai vivendo e vai amadurecendo para ter esses frutos. Porque eu fiquei morrendo de vontade de comer uma laranja, então eu preciso, né, regar esse galho, essa árvore, para mim conseguir colher essa laranja. E vai ter momentos que a gente vai querer colher dessa árvore e a gente não vai conseguir colher, porque não é o momento de colheita. É o momento de regadura. Né? É um momento de semear, é um momento de plantar, é um momento de analisar, de podar, né? Então a gente tem que olhar para esse ensinamento, para esse conhecimento que está sendo plantado dentro da gente e tentar entender, agora é um momento de quê? Agora eu vou colher tudo aquilo que eu plantei. Agora, ou a gente entende quando a gente consegue conquistar aquilo que a gente almeja, a gente entende a colheita, né? A gente entende o que está sendo colhido, a gente consegue ver aquilo que a gente está plantando, aquilo que a gente plantou, para chegar onde que a gente chegou, para conquistar o que a gente conquistou, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, aquela pessoa fumou cigarro a vida toda, mas chegou um certo momento que ela conseguiu parar. Então a gente não entende o que essa pessoa passou para naquele momento da vida dela ela conseguir. Então a gente não sabe o tanto que aquela pessoa plantou para que naquele momento ela conseguir colher. Ou enfim, continua plantando para que mais à frente ainda ela colha, né? E trazendo essa analogia ainda da plantação, dos galhos, né? Às vezes a gente pensa assim, mas alguém sabotou a minha horta. Alguém sabotou a minha horta, porque eu tô colhendo coisas que eu não plantei. Talvez não tenha plantado nessa vida. E a gente já viu isso aqui no estudo, né? Do Evangelho. E então, o Evangelho nos traz essa visão de que se você está colhendo e não entende agora, mais pra frente você ainda vai entender essa colheita toda que você está fazendo nessa vida, esse plantio, esse solo todo que você está preparando, essa raiz que está se fortalecendo, esse tronco que está subindo, porque nas próximas vidas essa árvore da vida vai ficar cada vez mais robusta,
mas cheia de flores. E quem sabe pode carregar um balanço para fazer alguém se balançar, uma sombra para fazer alguém se refrescar, né? Então, nossa, que bonito, né? Dá até uma coisa. Dá até uma coisa, dá até uma vontade de colocar para fora essa beleza toda. Porque, gente, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina que a vida é uma escola, né? E nessa escola que a gente está plantando, que a gente está aprendendo sobre cultivo, né? A gente ainda vai colher muito e muito, porque são muitas vidas para chegar numa árvore, né? Centenária. Aqui, então, eu trouxe um desenho da semente com os 10 mandamentos e amai o próximo como a ti mesmo. Porque eu acredito que vocês receberam essa semente. Acho que todo mundo aqui recebeu essa semente quando era criança, né? Aprendeu com alguém em algum momento da sua infância sobre os 10 mandamentos. O que é os 10 mandamentos? Aprendeu uma oração, como o Pai Nosso, por exemplo. Aprendeu alguma coisa que carrega consigo e que entende o que é certo, o que é errado, o que é fé, né? E isso que a gente acredita é a nossa fé. E o Evangelho traz essa fé racional, essa fé moral, né? Porque, eu sei que eu não posso fazer isso. Então você acredita, você tem fé nisso. Isso faz quem você é. E você escolhe fazer ou não isso, né? Então essa sementinha ela já foi plantada, essa e outras sementinhas já foi plantada dentro da gente. E essa árvore a gente precisa cuidar num todo, né? Como eu falei ali, podando, regando, preparando o solo e assim para ter uma boa colheita, né? Para a gente conseguir tirar uma boa laranja. Às vezes a gente vai pegar uma laranja vai estar um pouco azeda, faz parte da nossa colheita, né? Mas as próximas, se a gente quer uma docinha, a gente vai conseguir uma docinha. É só a gente cuidar dessa árvore, né? Porque a gente não planta pimenta querendo colher alecrim, né? A gente planta aquilo que a gente vai colher. E é por isso que eu trouxe aqui essa frase dos bons frutos. Se colhermos o que plantemos, já conhecemos o que colheremos. Se a gente colhe aquilo que a gente planta, se eu plantei laranja, eu vou colher laranja. A gente já conhece o que a gente vai colher. Porque a gente sabe o que a gente está plantando. Então, se eu plantar coisas boas, o que eu vou colher? Bons frutos. Bons frutos, coisas boas. Então, a gente já sabe da nossa colheita. A gente já sabe do nosso jardim. A gente só precisa fazer boas escolhas. A gente só precisa regar as sementes boas que foram plantadas dentro da gente para a gente ter uma boa colheita. Certo? E eu encerro agradecendo a todas as sementes que estão plantadas dentro de mim e as que ainda serão plantadas dentro de mim, porque o conhecimento é assim. Eu queria que vocês repetissem isso comigo. Eu agradeço a todas as sementes que estão e as que virão. Isso. Então eu agradeço a todas as sementes que estão e as sementes que ainda virão. Certo? Porque essas sementes, a gente pode dizer que são conhecimentos, né? São histórias de vida, são vivências que a gente vai plantando, que a gente vai recebendo. Então a gente agradece elas, acolhe elas e a gente rega, a gente dá atenção para aquelas que a gente quer colher. Porque a gente já sabe o que a gente vai colher, se a gente sabe o que a gente vai plantar, né? Então, eu encerro com essa, frase de gratidão. Gratidão. Que lindo, gratidão, gente. Gratidão. Agradece. Muito bonito, Olívia. Né? Bonito, né? Eu também amei. Eu amei. Adorei toda essa analogia com a Sim, árvore, sim. os frutos, os galhos. Eu ia trazer uma analogia da escola, porque, né, a vida é uma escola, a gente está sempre aprendendo.
Mas daí eu pensei, a gente tá sempre aprendendo, mas a gente tá sempre plantando coisas nas pessoas. E a gente tá sempre colhendo coisas das pessoas também. Às vezes a pessoa tá emburrada, às vezes a pessoa não quer falar. A gente colhe isso dela, a gente fica assim, ai meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Aí eu vou respirar fundo, vou analisar, eu fiz alguma coisa? Não, eu acho que eu não fiz. Eu vou deixar a pessoa no tempo dela, depois eu vou perguntar se tá tudo bem. Tá tudo bem? Ai, tá tudo bem. Ah, então tá tudo bem. Então passou. Era um sentimento que aquela pessoa tinha naquele momento. Porque isso acontece, né? Nós estamos aqui, a gente tá vivendo coisas e correrias e estamos seguindo a vida. Então, às vezes, a gente colhe algo que a gente não queria e a gente fica, ai meu Deus, eu tô com isso aqui junto comigo, eu não quero. O que aconteceu? Então, a gente precisa respirar fundo e regar sempre a melhor semente pra gente ter o melhor fruto, né? E aqui a gente viu um monte de coisa que a gente pode fazer pra gente regar essas sementes e olhar para essas boas sementes para que a gente colha esses bons frutos. É isso. É isso. Querem falar alguma coisa? Muito lindo. Querem comer uma laranja depois dessa? Tem uma pocã, tem pocã. Eu adorei quando tu falou ali, né, que a árvore já está crescida e ali tudo mais, e a gente pode, sendo essa árvore, servir como de sombra, Sim. ou poder proporcionar felicidade para as Sim. pessoas, ou até esse fruto pode cair na cabeça de uma pessoa e ser útil para essa pessoa, por esse conhecimento, né, essa boa ação, enfim. Eu adorei. E também, assim, né, essa questão das podas também são necessárias, que são os fins, né, os encerramentos dos ciclos que não nos cabem mais, que não nos fazem mais evoluir. Enfim, exatamente. muito interessante. Às vezes um galho, ele tá crescendo rápido demais. Ou tá podre. Ou tá podre. Então a gente precisa olhar para essa árvore que somos nós, né? As árvores somos nós. As árvores secando, somos... né? ou está secando, ou está engordando, né? A gente precisa olhar para essa árvore fisicamente, principalmente lá dentro da nossa cabecinha, porque lá dentro é que vai fazer a gente colher os bons frutos. Então, às vezes a gente não tá num dia muito legal, né? A gente precisa analisar, mas por quê? O que que tá, né? E com quem que eu posso falar? Eu preciso de alguém só para me ouvir. Eu vou chamar aqui, ó. Eu só quero que me ouça, né? Eu acredito que se eu precisasse de qualquer um de vocês aqui, eu poderia chamar e dizer, olha, só preciso que me ouça. Eu acho que eu poderia contar, eu acredito que eu posso contar com vocês para isso também. E às vezes isso é tão bom, isso é tão bom. Recentemente eu tive uma aluna que ela chegou para mim e ela pediu. Eu só queria que o professor me escutasse. E eu, claro. Eu escutei. Ela falou assim, o que você acha? Aí eu falei assim, você pediu pra mim escutar. Eu escutei. Agora você tá pedindo pra mim te dar um conselho? Ela, sim. Aí eu falei assim, olha, seria assim, seria assado. Mas é a sua vivência, a sua experiência. Então, né? Às vezes a gente quer que alguém só nos escute, mas a gente também precisa ouvir alguma coisa. Ou às vezes a gente quer ouvir, mas não vai dar bola para aquilo que a gente ouvir. O importante é a gente colocar para fora aquilo que a gente está sentindo, né? Para a gente conseguir olhar para essas sementes. E ali a semente do amor não é só mil maravilhas. Aqui fala sobre perdão, sobre esquecimento das ofensas, que é o mais difícil, né? Como é que a gente vai esquecer alguém que nos machucou, né? Então a gente precisa perdoar para daí sim conseguir esquecer. E o perdão precisa vir de dentro. E esse perdão, ele vai doer, porque doeu, né? Quando a gente recebeu essa ofensa. Então vai doer e a gente precisa deixar doer para a gente deixar curar, para a gente deixar sair. Porque não é a nossa culpa, né? Isso que a gente recebeu. Não é culpa nossa. E às vezes, se for culpa nossa, né? Se for por merecimento que eu recebi isso, que eu entenda e me perdoe. Porque naquele momento eu era assim. Hoje eu sou uma nova pessoa. Porque hoje
Eu tenho um outro entendimento. Hoje eu tô buscando o melhor pra minha vida. Antes eu não tava buscando. Se eu for analisar, parar pra analisar a história da minha vida, que não é muito longa, né? Mas eu passei por tanta coisa em tão pouco tempo. Uhum. E se eu pudesse analisar, e se eu tivesse parado lá naquelas sementes ruins que foram plantadas e tivesse olhando para elas hoje, talvez eu seria uma arvorezinha assim, ó, olhe lá ainda, não teria uma folha. Sequinha, sequinha, só ali, recebendo um ventinho, um oizinho, né? Mas, assim, eu tive o poder de escolher olhar para as outras sementes que foram plantadas também. Porque a gente tem esse poder de olhar para as outras sementes. Então eu olhei para aquelas sementes que eram boas, das coisas que eu gostava de fazer, das coisas que eu queria fazer, e mesmo sem ter um olhar assim, eu não sei onde eu vou chegar, mas eu vou olhar para essas sementes e eu sei que daqui eu vou tirar bons frutos. E chegar onde eu cheguei e estar a caminho de onde eu ainda quero chegar, assim, eu não sei o que eu diria para mim lá, olhando para aquelas sementes hoje, porque são pessoas completamente diferentes. São pessoas que não sei se conversariam. Uhum. Talvez sim, porque eu ia insistir, esse eu de hoje, ia insistir para conversar com aquele eu do passado. Mas eu não sei o que seria daquele eu do passado se ele tivesse focado nessas sementes que não eram muito boas. Então a gente tem esse poder de escolher olhar para sementes boas. E às vezes dentro dessa semente boa vai ter uma coisinha machucada, vai precisar um pouquinho mais de água e que a gente chore para lavar, para a gente colocar para fora, para regar, porque o choro também rega, né? Uhum. Também é água, então ajuda. A oração também ajuda, porque é um meio da gente regar essa semente. O perdão é um meio da gente regar essa semente. O amor é um meio da gente regar essa semente. A caridade. A caridade. A caridade que a gente fala, a gente sempre repete, né? A caridade que a gente fala não é mover o mundo para fazer o bem. É fazer aquilo que a gente pode. Hoje eu posso mover o mundo, então eu vou mover o mundo. Hoje eu posso fazer uma boa ação, vou fazer uma boa ação. Hoje eu posso dar um abraço, vou dar um abraço, né? É aquilo que a gente pode. É isso, gente, senão eu vou começar a me alongar de novo. Que começa a falar, não para mais, né? Gente, eu falar sobre, né? E eu amei fazer isso aqui, tá? Eu amei. Eu gostei. Foi um outro aprendizado para passar outro ensinamento. Foi muito bom. E eu espero que vocês tenham entendido. Vocês entenderam? Eu entendi, vocês entenderam? Vocês entenderam? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Vai lá. A hora que ele tiver laranja no pé, entrega algumas lá em casa. Com certeza. Né? Já tem algumas Com florescendo certeza. lá. Será que essas também vão poder ser? Não. Tem que comer antes da hora, porque a gente tem que pegar esse bom fruto que a gente colheu e a gente tem que aproveitar ele, porque faz parte da nossa plantação, né? Tem que viver. Tem que viver, exatamente. Tipo assim, nossa, a gente tá aqui, a gente tem tanta coisa que a gente ainda pode fazer. Vou fazer? Tem agora eu peguei 2 novas turmas na escola, né? Então aumentou um pouquinho mais de trabalho pra mim lá na escola. Graças a Deus, mas eu também tô bem nervoso. Mas eu peguei uma turma dos senhorzinhos que saíram do nivelamento. Então eles saíram daquela fase de alfabetizar, de aprender a ler e escrever, e agora eles vão estar na turma dos grandes. Olha só. É a 5ª série. É a 5ª série, sexta e 7ª série. Porque eles saíram do nivelamento que é 3º, 4º e 5º para 6º e 7º. Daí, então, assim, tem 3 de 62, 63, por aí na base dos 60, e 2 de 30, 40. Uhum. Então, tipo assim, são 2 times. Sim. E eu, de 30, chegando nos 30. Então, só quero ver o que vai ser disso aí. Acho que vai ser bem legal. Vai ser interessante. E daí eu tava conversando lá na secretaria,
E as mulheres dessa turma todas fazem tricô e crochê. Eu falei assim, olha, eu vou aprender crochê e tricô. Aham. Chegou a minha vez. Porque eu amo, eu acho tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo. E eu já tentei fazer algumas vezes, eu sei fazer, assim, dá certo. Dá certo. Eu só preciso fazer mais, ter mais, né, pra alavancar essa criatividade Ah, que precisa sair. E é uma coisa nova que eu vou aprender, reaprender, é. né? Então, mais alguma coisa sobre o evangelho, galera? Não, Porque hoje é o último encontro que a gente vai falar sobre o evangelho. Depois, Especificamente sobre ele. que hora era? 8 horas, em ponto. 8 e 1. Tomar meu remédio. Então vamos encerrar? Então vamos encerrar.